primeira coisa que a gente viu foi acerca da matéria. Primeiro a gente precisa entender o que é matéria e como ela é formada, de que ela é formada, ok? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem massa ou volume. E como a gente viu, massa e volume estão intrinsecamente ligados. Se eu digo que um corpo ele tem massa, necessariamente ele tem volume, tá? Uma coisa se faz necessária a outra. Então, de novo, só para recapitular. Matéria, tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem massa ou volume. Tudo bem? Tá, a gente sabe o que é matéria, mas falta ainda a gente entender de que ela é formada. A matéria é composta pelo quê? A matéria é composta por uma coisa que a gente chama de átomos. Átomos, professora? Exatamente isso. Tudo que a gente conhece que tem massa e volume e ocupa um lugar no espaço é formada por isso que a gente chama de átomos. Só que houve uma confusão há muito tempo atrás como esses átomos eram representados. Tá? Imagina aí. Foi o exemplo até que eu dei para vocês na aula. Se a gente tem uma caixa fechada e a gente não sabe o que tem dentro, é fácil você descobrir o que é que tem dentro daquela caixa sem abrir a caixa? É super complicado, na verdade. Cientistas super famosos, físicos e químicos, tentaram descobrir o que era átomo, mas não conseguiram entender, porque eles não podiam abrir a matéria e descobrir o que tinha lá dentro. Impossível. Então, o que eles faziam? Eles faziam vários testes, vários experimentos, até descobrir a cara do átomo. Então, a história do átomo é basicamente o seguinte. O primeiro cara que tentou descobrir a cara desse átomo, como é que esse átomo é o cara que a gente chama de Dalton. Ele disse o seguinte: o átomo é só uma bola maciça, uma esfera maciça, carregada positivamente. Tá? Esse modelo atômico é conhecido como bola de bilhar, aquelas bolas de sinuca, justamente por causa da sua forma. Tá? Então, de novo, quais são as características do modelo atômico proposto por esse cara aqui, ó, o Dalton? As características são as seguintes: é como se fosse uma bola maciça e ela é carregada positivamente. Ok? O próximo modelo foi proposto por Thomson e ele disse o seguinte: não, velho, o átomo de Dalton não tem nada a ver, ele não corresponde à realidade. O átomo não tem essa cara, ele tem essa cara aqui, ó. Ele disse o seguinte: que o átomo é uma esfera maciça, só que ela não só tem cargas positivas, ela tem cargas positivas e negativas, okay? Que a gente chama de prótons e elétrons. Lembram disso? Tá. Então, o modelo de Thomson diz o seguinte: que esse átomo tem a cara de uma esfera maciça e ela é carregada tanto positivamente como negativamente. E essa é a diferença do modelo proposto por Dalton e do modelo que foi proposto por esse cara aqui, ó, o Thomson. E esse modelo aqui é conhecido como pudim de passas, porque obviamente isso aqui parece um pudim. Não é verdade? O próximo modelo é composto por um cara que é chamado de Rutherford. Ele diz o seguinte: não, velho, o átomo de Dalton não tem nada a ver e nem o modelo de Thomson não tem nada a ver. Eles não correspondem à cara de um átomo mesmo. E ele diz o seguinte: que o átomo ele tem um núcleozinho e ao redor dele tem certos orbitais, onde circulam o que a gente chama de elétrons, são justamente aquelas cargas negativas. E dentro do núcleo a gente tem as cargas positivas, mas não só isso. Ele ainda disse que existia outro tipo de carga, as nêutrons, que a gente chama de nêutrons. Então vamos só enfatizar aqui. O átomo, então, para Rutherford, é composto pelo seguinte: núcleo e dentro do núcleo cargas positivas e neutras, que a gente chama de prótons e nêutrons, e em volta desse núcleo a gente tem orbitais ou anéis, tá? E nesses anéis a gente tem os elétrons. A gente também pode chamar esses orbitais de eletrosfera, justamente porque é nesses orbitais que repousam os elétrons, tá? Como é que o Rutherford tentou descobrir que o átomo não tinha nem a cara do Dalton, nem a cara do Thomson? O Rutherford fez o seguinte: ele pegou uma lâmina de ouro e partículas radioativas, que a gente vai chamar de partículas alfa, ok? Ele pegou essa lâmina de ouro e tentou atingir a lâmina de ouro com essas partículas alfas. Exatamente isso. Olha o que aconteceu. Essas partículas, ora, vinham em linha reta em direção ao Rutherford, ora, elas se desviavam e ora, elas passavam a folha de ouro. Essas três opções aconteciam com essas partículas radioativas. Então aí, a partir dessa experiência, o Rutherford concluiu o seguinte: que o átomo ele não é uma bola maciça, ele não é uma esfera maciça, toda compartimentada com matéria ali dentro. Ela é dividida, ela tem partes. O átomo, então, tem núcleo e tem a eletrosfera, ok? Só que aí veio outro cara e disse assim: não, esse átomo de Rutherford tem problemas. Ele disse que o átomo ele precisa ter níveis de energia para esses elétrons circularem por esses níveis de energia, porque senão dá errado. Aí o que foi que ele fez? Ele disse que o átomo tem um núcleo carregado
eles são níveis de energia que comportam um número máximo de elétrons, um número limite de elétrons. Ok? A gente tem a camada K, o nível de energia K, o nível de energia L, M, N, O, P e Q. Cada nível de energia desse comporta um número fixo de elétrons. Eu só posso colocar elétrons nesse nível de energia até o seu limite. Tudo bem até aí? Então vamos só recapitular de novo. Eu tenho aqui o núcleo, esse núcleo tem cargas positivas e neutras, que a gente chama de prótons e nêutrons. Enquanto nesse núcleo a gente tem orbitais, que a gente vai chamar agora de níveis de energia. Ok? E esses níveis de energia têm letras para simbolizar esses níveis. Ok? A gente pode dizer que esses níveis correspondem a K, L, M, N, O, P e Q. O nível K, por exemplo, ele só comporta 2 elétrons. O L comporta 8 elétrons, o M 18, o N 38 elétrons e assim sucessivamente. Tudo bem até aí? Vamos ver daqui a pouco então acerca da configuração eletrônica proposta por Linus Pauling para a gente saber de que repousa cada elétron. Ok? Vou apagar o quadro e já volto. Tá, gente. Então vamos continuar e a gente vai ver agora configuração eletrônica. Para que serve a configuração eletrônica? Para a gente saber onde cada elétron de um determinado elemento químico repousa. Tudo bem assim? Além dos níveis de energia, que são as camadas de energia, a gente também tem os subníveis de energia. A gente sabe que as camadas de energia são K, L, M, N, O, P e o Q. Quais são então os subníveis de energia? Os subníveis de energia são S, P, D e F. Esses subníveis também comportam uma quantidade fixa de elétrons, assim como as camadas de energia, como os níveis de energia. Ok? Para a gente conseguir encontrar os elétrons, a partir dessa configuração eletrônica, a gente precisa distribuir os elétrons de forma diagonal, como a gente bem viu na aula. Então, eu vou começar distribuindo os elétrons de um determinado elemento químico dessa forma aqui. Ó. Preenche esse subnível, preenche esse outro subnível e assim sucessivamente. Lembre, não é de forma linear, é de forma diagonal, senão dá errado. Tá? Então, como é que a gente faz para decorar? Isso eu tenho certeza que vocês sabem. Vocês podem ter esquecido tudo da minha aula, mas isso aqui, gente, não tem como esquecer. Como é que a gente faz para decorar, então, a configuração eletrônica de um elemento químico? Simples. A gente vai montar aqui com um poemazinho. Sem pão dá. Sem pão dá fome. Sem pão dá fome. Sem pão dá. Sem pão. Ok? Tenho certeza que vocês não esqueceram disso. E é super útil para a gente conseguir decorar essa configuração eletrônica e não precisar se preocupar na hora da prova. Tá? Então, de novo, relembrando. Como é que a gente faz para distribuir os elétrons de um determinado elemento químico nessa configuração eletrônica? A gente precisa distribuir eles de forma diagonal. Tem que lembrar disso, tá? Então, eu vou primeiro preencher esse subnível, depois esse subnível aqui e assim sucessivamente. Tudo bem até aí? Pronto, gente. Por hoje é só. Na próxima aula a gente continua vendo a teoria atômica e mais um pouquinho das nossas aulas que a gente viu no início do ano. Não esquece de compartilhar esse vídeo e incentivar os seus colegas a assistirem também, porque isso é super importante, tá? Lembra de fazer os exercícios do livro, vai fazer de novo. Se você quiser, também pode assistir essa aula novamente, tá? Vai estar disponível aí para vocês. É isso, até o próximo vídeo. E aí, galerinha do 9º ano? Como é que vocês estão, hein? Saudade de vocês, daquela marcha lenta de manhã, principalmente na segunda-feira, né? Mas a gente precisa aí voltar e voltar com tudo, né? E a gente precisa agora relembrar um pouquinho daquele assunto que a gente aprendeu, que eu disse, ó, que a gente não vai mais se livrar dele, né? Nunca mais. Quem for aí para faculdade de exatas vai ver muito. E quem for só até o 3º ano ali, né, que vai fazer humanos e tal, vai ver ainda também na faculdade algum desses assuntos. Mas até o 3º ano vai ver bastante também, que é equação do 2º grau, beleza? Então, ó, relembrando aí, pega aí as anotações, pega o caderno aí, anota aí essa aula de revisão, pra gente relembrar aí perfeitamente e ficar craque, beleza? Então, ó, o próximo assunto, assim como tudo na matemática, a gente vai precisar desse assunto aí. Nas outras séries, vocês nunca mais vão parar de ver isso. Ó, equação do 2º grau. Primeiro nome, equação. O que é uma equação? A gente já sabe, né? Equação, ó, é uma expressão matemática que principalmente tem um sinal de igual. Uma equação tem que ter um sinal de igualdade.
Beleza. Então, ó, uma equação precisa ter um sinal de igual. Ela precisa ter mais o quê? Ela precisa ter números, certo? E esses números são espelhados aí por essas letras A, B e C, né? Que são os coeficientes. Beleza. São números mesmo na equação. Reais mesmo. Tem nada de escondido. Beleza? E tem as letras que a gente chama de incógnitas, não é isso? Então, ó, uma equação do segundo grau com duas incógnitas. E nesse caso aqui, a incógnita é o x. Beleza? Reiterando aí, eu confundi um pouquinho o nosso próximo assunto. É a equação do segundo grau com uma incógnita. Ó, x. Ah, professor, mas o x ele está se repetindo aqui. Mas é x, não tem outra incógnita. Y, K, abacaxi, não tem outra, né? Então é x. X é uma incógnita só. E por que é do segundo grau? Lembra lá? A gente tem que saber o porquê é do segundo grau. Ó, essa equação aqui, ela é do segundo grau porque ela aparece esse expoente 2 aqui em x. Beleza? X, ó, está elevado a 2. Então, o maior expoente que tem aqui é qual? É o 2. Esse x aqui, a gente sabe que escondidinho aqui nesse expoente tem um 1, né? Então, a gente esquece ele. A gente sabe que o maior expoente dessa equação é o número 2, a equação do segundo grau. Beleza? Essa é a fórmula genérica que a gente sempre tem que lembrar dela de uma equação de segundo grau. Ela possui o coeficiente A, x ao quadrado, mais o coeficiente B vezes x, mais c igual a zero. Essa é a forma completa. Se uma equação, qualquer exemplo por aí, a gente perceber que tem isso aqui, então é uma forma completa de uma equação do segundo grau. Beleza? Agora vamos ver alguns exemplos. Ó, 2x ao quadrado menos 3x mais 5 igual a zero. É uma equação, sinal de igualdade, tem números, tem operações matemáticas e tem letras. É uma equação do segundo grau, por quê? Porque, ó, esse 2 aqui, ele é o maior expoente. Beleza? Lá caiu aqui igual na aula. Então, vou pegar normalmente mesmo. Ó, então, ó, vamos lá. Esse 2 aqui, olhando e comparando com essa equação aqui de cima, que é a forma genérica, né? Qual é? Esse 2 aqui, então, ele é esse coeficiente A aqui. Show, valeu. Esse menos 3, ele é o coeficiente B, beleza. E o 5 é o coeficiente C, show. Percebe aí, ó, que o coeficiente A, ele está ligado a x ao quadrado. Então, ó, o coeficiente que está ligado a x ao quadrado é o A. Então, eu posso dizer que nessa equação, A é igual a quanto? Parabéns, a 2. A é igual a 2. Quem é B aqui nessa equação? Ó, B é o coeficiente ligado a x. B é o coeficiente que está ali ligado à incógnita x e só. X, não tem nada até quadrado, nem nada. Ligado a x somente. Qual aqui nessa equação é o número que está ligado a x? Muito bem, o menos 3 aqui, né? O menos 3 está interligado com x. Então eu sei que B nessa equação aí é menos 3. Parabéns. E C? Quem é C? C, ó, nessa forma genérica aqui, é o coeficiente que não tem letra nenhuma. Ele se chama coeficiente independente. É aquilo que você quer ser. Mãe, vou sair, vou tomar açaí sozinho. Não é isso? Vou para a escola sozinho. Vocês não querem ser independente? Vai me buscar não, porque o pessoal fica lá brincando comigo. Eita, a mamãe veio pegar. Não foi? Não é assim? Eu sei. Vocês querem ser independente, quer estar sozinho. Então não é equação. O número que está sozinho é o número 5. Certo? Nessa equação aqui. E esse coeficiente, ele é o C. Certo? C é o coeficiente independente. C, então, nessa equação, é igual a 5. Show. Aqui a gente tem a forma completa. Essa é a forma completa.
possui o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Uma coisa muito importante, galera. Nunca, numa equação do segundo grau, nunca o coeficiente A pode ser igual a zero. Olha só, vem aqui comigo. A nunca vai poder ser zero, certo? Ó, A é um número, né? Que nesse caso aqui é B. Me confundi todo. A é um número mesmo, e que nesse caso aqui é 2, não é isso? 2. Então, ó, o coeficiente aqui é 2. Esse 2, ele está multiplicando. A gente sabe que aqui, ó, entre os números e as letras há o sinal de multiplicação. O 2 está multiplicando x ao quadrado. Então, se por um acaso eu tiver uma equação que A seja 0, x ao quadrado mais 4x mais 2 igual a 0, ó, isso é uma equação. Ela é do segundo grau? Não. Por quê? Porque A é 0. Se A é 0, quando eu descobrir o valor de x e multiplicar por 0, vai dar 0, né? X elevado a 2 vai dar um resultado lá. Grande, pequeno, eu não sei. Tem que descobrir quem é o valor de x. Mas se eu pegar x, esse resultado que der aqui da potenciação, e multiplicar por 0, vai dar 0. Então, ó, esse termo aqui, ele vai ser 0 todinho. Se isso aqui sumir da nossa equação, vai ficar só 4x mais 2. Qual é a incógnita aqui? Muito bem, x. Qual o seu expoente? Muito bem, 1. Está ali, escondidinho. E a gente nem consegue ver ele, nem precisa escrever, né? 1. Então, ó, como isso aqui já foi, virou 0, só sobrou isso e o expoente é 1, isso aqui é uma equação do primeiro grau, porque meu expoente é 1. Beleza? Lembra sempre disso. A, numa equação do segundo grau, nunca vai poder ser igual a 0. Beleza? Porque aí não vai ser uma equação do segundo grau. Vai ser do primeiro, como eu expliquei aqui. Show! Eu disse várias vezes, quando eu estava explicando esse exemplo aqui de baixo para vocês, que essa aqui era uma equação do segundo grau completa. Por quê? Porque possui todos os termos. Coeficiente A, B e o C. Show! Então, se faltar alguns desses, menos o A, né? O A sempre tem que existir para ser do segundo grau. Mas se faltar o coeficiente B ou o coeficiente C, não vai ser mais completa. Logo, vai ser uma equação do segundo grau incompleta. Porque se faltar o coeficiente B, está faltando alguma coisa. B, então vai ser igual a 0. Isso aqui vai ser anulado e vai estar incompleto a minha equação do segundo grau. Se C também sumir, da mesma forma, incompleta. Alguns exemplos aí para vocês, certo? Vou apagar aqui esse exemplo que a gente fez, certo? E vamos lá. 4x ao quadrado, o A eu sei que é 4, né? Que está ligado a x ao quadrado. Eu não posso, de forma alguma, deixar de escrever o A numa equação de segundo grau. Porque aí, se eu deixar, ela não vai ser de segundo grau. Beleza? Mais 2x igual a 0. Vamos lá identificar os coeficientes? A é igual a quanto? A 4. Muito bem. A, coeficiente ligado a x ao quadrado. Quem é B? B é o coeficiente ligado a x, somente x. Então, quem é B aqui nesse caso? É 2, não é isso? 2. E C? Quem é C? Opa, esse 0 aqui é porque é por causa da igualdade, né? Desse lado de cá, tem algum número independente, sozinho? Não. Se não tem, então C é igual a 0. E essa equação, a gente diz que ela é incompleta. Certo? Beleza, galera? Ela é incompleta, porque ela está faltando alguns dos seus termos. Certo? Aí a gente já aprendeu, então, os termos. A gente já aprendeu a como reconhecer. Eu sei que vocês estão lembrando de uma coisa que eu disse em sala de aula, né?
é importantíssimo. 95% do nosso erro na hora de um exercício, de uma prova, de alguma coisa, é porque a gente identifica esses coeficientes erradamente. Então a gente precisa saber reconhecer perfeitamente quem é o coeficiente A, quem é o B e quem é o C. Se ela é completa ou se ela é incompleta, porque as formas de se resolver também é diferente. Aí eu sei que eu estou enrolando aqui vocês e vocês estão dizendo sim. E quando é que vai chegar na forma da hora de a gente resolver isso aí? Show! Isso aí é assunto da nossa próxima aula, que a gente vai usar aquele famoso Bhaskara e Delta, que a gente está desconstruindo esse monstro e fazendo uma coisa bem mais fácil, né? Então eu espero vocês na próxima aula. Obrigado aí pela atenção. Qualquer coisa, volta um pouquinho aí a aula, dá uma revisão, porque isso é importantíssimo a gente saber reconhecer, certo? Tira uma foto aí de você estudando, tira um print aí da videoaula, marca, posta no seu Instagram e marca a escola, que a gente quer acompanhar você aí nessa fase de ensino aí um pouquinho longe, beleza? Saudade de vocês, estudem! E agora vocês têm tempo livre. Tchau, tchau. Fala galerinha do nono ano, eis aqui o professor querido de vocês, que vocês estão sentindo falta, que eu sei disso, tá bom? Estamos agora nessa nova forma de aula, essa nova adaptação, em meio ao contexto de tudo que estamos vivendo, né? Mas aí a gente vai continuar, dar continuidade a tudo que a gente estava fazendo, tá bom? Lógico, uma nova forma, mas aí temos que nos adaptar, a verdade é essa, tá bom? E aí, o assunto de hoje será mais uma revisão, mais do que a gente viu no início do ano, até onde a gente parou, belezinha? E aí eu recomendo a vocês que vocês peguem o livro, porque tudo que eu vou passar aqui vai ser baseado no livro. Tudo que eu fiz, tudo que eu separei para vocês, vai ser baseado no livro do SAI Digital, beleza? Então, desde já, façam isso agora, peguem o livro de vocês, tá bom? E aí, se vocês quiserem também pesquisar acerca mais do assunto, se aprofundar, façam isso, galera, beleza? Porque próxima aula eu vou vir com assunto novo, e aí vocês também seria muito interessante você já dar uma pesquisada para quando eu falar aqui, vocês já terem uma base, tá bom? Vai ser muito legal, porque vocês podem me ajudar, vocês vão se ajudar, principalmente se ajudar vocês, para que vocês possam entender melhor esse assunto, beleza? Vamos lá. Primeiro assunto, República Velha. Vamos entender um pouco do Brasil no final do século XIX e início do século XX, né? Vamos entender como o Brasil funcionava lá no início, assim que o Brasil se tornou república e como ela cresceu, qual foi as influências que houveram naquela época, as mudanças. Precisamos entender que naquela época, com a chegada da república, a ideia era tudo muito novo. Naquela época existia a questão era muito forte a questão do coronelismo. Apesar do Brasil ter virado república, mas as suas práticas não tinha nada de república, né? E aí, o que é que vai acontecer? Naquela época, só quem votava eram os poderosos e as pessoas que tinham mais influências que poderiam colocar os políticos no poder. E aí, o que acontece? Os grandes senhores de engenho, as pessoas que tinham muita influência naquela época, começaram a fazer com que as pessoas que trabalhassem para eles fossem influenciados através da decisão deles. Ou seja, se você não votar na pessoa que eu quero, você não vai trabalhar mais comigo. Era chamado voto de cabresto, era muito forte naquela época. O voto de cabresto era isso, era você votando aqui e o cara aqui do seu lado vendo se você está votando na pessoa que ele está mandando, né? Era justamente isso aí, era muito complicado naquela época. Caso você resistisse, houvesse uma resistência, haveria a possibilidade de agressão física, tudo isso, era muito complicado. E aí, no Brasil vai surgir uma época chamada de Belle Époque brasileira. A Belle Époque é um nome francês, vai surgir justamente na Primeira Guerra Mundial, que a gente vai falar mais para frente, tá? Mas aí vamos entender um pouco o que é a Belle Époque brasileira. A Belle Époque brasileira se dá com os avanços tecnológicos que acontecem nas principais cidades do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
né, eles vão sofrer essas mudanças. A chegada dos bondes, dos trilhos, as construções maiores, com maiores estruturas, né, tudo isso vai se dar justamente por esses avanços. E também, principalmente, a chegada das máquinas no Brasil. No Brasil, inicialmente, a chegada das máquinas causaram um grande impacto, porque no Brasil não existia a realidade do trabalho nas máquinas. Em que sentido? O Brasil vivia tão somente da agricultura e vivia também da cerca da mão de obra. Era muito forte o senhor de engenho ter seus escravos, ter seus trabalhadores, ter as pessoas que sempre trabalhavam para eles, né? Era muito predominante os senhores de engenho, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Eles vão começar agora, com a chegada das máquinas, uma nova forma de trabalho vai surgir. E aí, claro, muito parecido com a Revolução Industrial, a consequência vai ser praticamente a mesma, onde as máquinas chegam, as pessoas começam a trabalhar, eles vão começar a desenvolver mão de obra, trabalho, porém, os benefícios vão ser parecidos e os malefícios também, né? Como na Revolução Industrial, também foi no Brasil. As pessoas, o índice de desemprego vai lá para baixo, porém, as explorações vão acontecer. Longas jornadas de trabalho, né? Pouquíssimo salário, exploração, mão de obra, trabalho de criança, trabalho infantil, exploração de mulheres, os operários trabalhando muito, vivendo para o trabalho e recebendo quase nada. E aí vai acontecer vai haver um acontecimento chamado Movimento Operário e a greve de 1917, onde eles vão reivindicar seus direitos. E aí no Brasil vão ocorrer vários movimentos sociais, né, que são chamadas as revoltas sociais, os movimentos sociais. No Brasil não houve revolução, mas houve várias revoltas, tá? E aí, movimentos sociais, como a revolta da vacina, o cangaço também, muitos outros, eles vão ser, a guerra de Canudos também vai entrar nesse grupo, tá? Tudo isso por causa das explorações que ocorriam naquela época pelos governos, pelos grandes poderosos. E também vai ter a Semana da Arte Moderna, vai ter grande influência na cultura brasileira, como o início de uma nova era da arte no Brasil. Vale salientar também a Semana da Arte Moderna, tá bom? Deu um resumo mais rápido acerca da República Velha e o que o Brasil passava nessa nova época que fez com que ele passasse por várias mudanças, beleza? E aí, no capítulo seguinte, vamos dar uma olhada rápida sobre os direitos civis, vamos entender como acontecia a questão da escravidão, a questão do direito dos negros, como eles faziam, qual era o contexto social. Infelizmente, os negros naquela época não eram considerados pessoas, eles eram indigentes, eles não tinham direito a voto, eles não tinham vez nem voz. E aí, o que é que vai acontecer? Eles vão lutar pelo fim da escravidão e pelos seus direitos. E aí vamos entender vários contextos complicados que eles passaram e várias lutas que eles passaram para que eles pudessem obter seu direito como cidadão, né? Graças a Deus hoje, infelizmente ainda existem algumas dificuldades hoje, mas muita coisa tem mudado. E aí, nos direitos civis, esse capítulo dessa segunda parte, vemos como tudo se iniciou e as mudanças ocorreram para que isso mudasse e continue mudando até hoje, tá bom? E aí, vamos falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, eu vou ser bem prático para vocês, objetivo, né? A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que tinha vários interesses, briga de poder, né? E aí, para que a gente possa entender um pouco da Primeira Guerra Mundial, precisamos entender o contexto do local, o que estava acontecendo ali na Europa, os seus antecedentes. Por exemplo, uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial foi a Belle Époque, né? Não a Belle Époque em si. O que foi a Belle Époque? Foi um momento de ostentação na França, onde se inventaram várias tecnologias, onde surgiram
várias inovações tecnológicas, e a Belle Époque era um status de poder. O país que tivesse a maior tecnologia, o país que tivesse as maiores invenções naquela época, era considerada a mais poderosa. E aí a França foi a pioneira disso, né? Naquela época, os 3 países mais poderosos eram a França, a Inglaterra e a Alemanha. E aí o que vai acontecer? A Belle Époque vai dar isso aí. Lembrando que a Torre Eiffel surgiu justamente na época da Belle Époque. E a Belle Époque foi isso, essa exposição de inovações tecnológicas acerca de tudo que tinha acontecido, as mudanças na sociedade, do avião, o carro a vapor, tudo isso surgindo, e as pessoas começaram a ficar admiradas com tudo isso, né? E aí o que vai acontecer? Há avanços tecnológicos não apenas na sociedade, mas também vão haver avanços na área bélica, na área das armas. E aí os grandes países começam a enxergar com grandes olhos a Belle Époque, porque grandes tecnologias vão surgindo para as armas. E aí, por surgirem novas tecnologias, eles já vão pensando lá na frente. Ora, país X está querendo o meu país, eu vou começar a me fortalecer nas minhas armas para que eu possa me defender. E aí, existia uma grande rixa entre a Alemanha e a França naquela época, tanto que a Alemanha tomou uma parte das terras da França. E aí, o que é que vai acontecer? A Belle Époque vai ser justamente isso. Esse momento bonito, vai vir a paz armada também, a posteriori. O que é a paz armada? É todos os países se reunindo, todo mundo apertando suas mãos, aparentando ser aliados, todos serem aliados, mas por trás, todo mundo já separando as suas armas, perguntando já quem quer ser o seu aliado na guerra. Estava um clima. Por quê? Porque o povo queria guerra. Simplesmente o poder. O poder naquela época era um dos maiores motivos para a guerra. Porque eles queriam, quanto poder, mais riqueza, maior economia, maior giro na área da economia. Todos os países, eles tinham esse anseio, esse poder, esse anseio de poder para que tivessem acima dos outros. E aí, a paz armada foi isso. Eles começaram a dialogar, eles aparentavam ser amigos, mas por trás estavam maquinando quem atacar. E aí, o clima estava muito tenso. E qual foi o principal motivo? O estopim da guerra, o que foi? Foi justamente a morte do embaixador austro-húngaro Francisco Ferdinando, né? E aí, a partir daí, vai começar as discussões de quem matou, e aí vão se iniciar a série de guerras, né? Inicialmente, eles vão querer que não demorasse a guerra, porque querendo ou não, a guerra dá muito prejuízo. E aí o que é que vai acontecer? Vai se juntar, vai existir os 2 grupos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Alemanha e seus aliados, França, Inglaterra e seus aliados. E aí vai haver a guerra muito ferrenha entre eles, porque eles são as maiores potências do mundo. E aí isso vai trazer várias consequências para eles, porque a guerra não vai durar apenas 6 meses, mas sim vários anos, né? A guerra vai demorar muito, e aí isso vai causar vários prejuízos para eles. E aí, o grande prejuízo da Primeira Guerra foi chamada Guerra de Trincheira, onde os países ficavam de um lugar para o outro, trocando tiro, mas não saía disso. Ou seja, tinha prejuízo na área bélica e tinha muitos soldados sendo mortos, prejuízo também na parte humana, né? E aí, o que é que vai acontecer? Eles vão agora ver que não estão mais sustentando o seu país. Eles vão ver agora que não está mais dando certo para que a guerra continue, porque não está tendo mais dinheiro para que seja financiada a guerra, né? E aí, vem o fim da guerra, e aí o principal nome do fim da guerra vai se chamar Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles foram muito espertos, porque ele vai apenas observar a guerra e vai aproveitar a oportunidade. Por quê? Como a guerra traz prejuízo, eles agora vão estar quebrados, porque a sua economia agora estava baseada na guerra. E aí, com o fim da guerra, está todo mundo quebrado, todo mundo sem dinheiro. Aí chega os Estados Unidos com um grande poder econômico, estava só esperando a oportunidade, e aí ele vai emprestar dinheiro
para a França e Inglaterra. Por que não a Alemanha? Os Estados Unidos, como um bom negociador, ele queria negociar com os três, sendo que a França e a Inglaterra não vão concordar, porque a Alemanha é rival deles. E aí eles vão querer que a Alemanha sofra das maiores punições. E a punição maior que ocorreu para a Alemanha, para que ele pudesse sair como vilão e se prejudicar, foi o Tratado de Versalhes. O que foi o Tratado de Versalhes, para a gente fechar a Primeira Guerra? O Tratado de Versalhes foi justamente a restrição de fabricação de armas e de soldados. Eles não vão poder mais fabricar armas e também não vão ter mais alistamento militar. Né? Eles agora vão apenas, vai ficar tudo limitado, tudo vai ficar limitado no Tratado de Versalhes. E aí, os Estados Unidos vão emprestar dinheiro para a França e a Inglaterra para que eles possam voltar e se tornar uma grande nação. E aí, o fim da guerra se dá nisso, com o Tratado de Versalhes, quebrando a Alemanha, literalmente. A Alemanha, que era uma nação muito, muito poderosa, agora passa a ter muita miséria, muito desemprego, né? A dificuldade é gigante. E para fechar nosso assunto, vamos falar um pouco sobre a Revolução Russa. Vamos entender um pouco do contexto histórico. Naquela época, precisamos entender que na Revolução Russa, como se dá a Revolução Russa, sabe? Praticamente simultâneo à Primeira Guerra Mundial. No fim do século XIX, o contexto social da Revolução Russa era um contexto muito complicado, porque a Rússia naquela época, eles eram considerados o último país a aderir às máquinas. Por quê? Em pleno século XIX, em plena idade moderna, a Rússia estava vivendo de trabalho no campo. Ou seja, eles não tinham essa ideia de máquinas, de trabalhar, né, como outros países que adotaram isso para eles. E aí, o que é que vai acontecer? Eles têm um modo de vida arcaico, de sobreviver no campo, da criação de animais, tudo aquilo, uma coisa bem antiga. E aí, o que é que vai acontecer? O contexto social da Rússia era chamada de monarquia. Como vocês sabem, a monarquia, o rei é o principal. O sistema político da Rússia era justamente a monarquia, onde o rei, ou especificamente na Rússia, era o czar, né? E eles eram os principais donos da Rússia, onde eles podiam fazer qualquer coisa. Era praticamente o rei que a gente tinha na Europa. Na Rússia era o czar. E aí eram cobrados altos impostos, né? Tudo que acontecia na nação era responsável pelo czar. E aí o que é que vai acontecer? Vários impostos são cobrados, altíssimos impostos vão ser cobrados. E aí começa a ser questionado a forma de eles governarem. E aí podemos ver que justamente na Revolução Russa, os antecedentes se deu por causa disso, porque os caras eram muito monárquicos. E aí, o que vai acontecer? Eles vão agora acreditar numa nova concepção. E aí vários grupos vão surgindo naquela época, né? Vão surgir dois grupos especificamente, que são os bolcheviques e mencheviques, tá? E aí, de um lado, os mencheviques vão ser marcados pelo líder chamado Martov, e podemos ver também os bolcheviques, eles vão ter um líder chamado Lenin. Martov ficou marcado também pelo fim da monarquia, né? E todos eles socialistas, claro, foi uma das primeiras nações socialistas, até hoje né? E aí eles vão ter diferentes opiniões. De um lado, Martov, ele vai concordar para que o país seja socialista, porém com uma certa participação capitalista de empresários, onde possa haver isso aí. E já o Lenin, ele vai querer o fim do capitalismo total. Ele não é a favor do capitalismo. E aí ele vai querer que o país não beba disso. E aí, o que vai acontecer? Se inicia a revolução, porém eles vão começar a ter suas concepções. E aí vai ter um acontecimento que vai marcar a revolução, chamado Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento vai ser justamente uma guerra que vai acontecer entre os militares e as pessoas reivindicando os seus direitos, né? E foi justamente nos lugares mais
vistos da Rússia, né? Justamente a principal praça da Rússia foi palco disso, até hoje existe essa praça, né? O principal palco desse domingo sangrento, de várias pessoas morreram lutando pelos seus direitos, certo? E aí entra a Rússia na Primeira Guerra. Mas o que é que tem a ver a Rússia na Primeira Guerra? Inicialmente, a Rússia entra na Primeira Guerra e aí eles não vão entender como seria grave economicamente o seu envolvimento na guerra. E aí o que é que vai acontecer? O seu envolvimento na guerra vão trazer vários prejuízos, porque a guerra, minha gente, não tem benefício para ninguém. E aí a Rússia entra na guerra em crise. A Rússia, em plena revolução, ela vai entrar na guerra. E aí por isso que ela não vai durar muito tempo, porque a guerra causa muito prejuízo econômico e a Rússia já não tinha de onde tirar. E aí a Rússia faz um acordo entre seus aliados na guerra para que ele se torne um país neutro, onde ele não vai atacar e não vai receber ataque. Tá? E aí o que é que vai acontecer? Nicolau II, que é o principal líder da nação, o czar Nicolau II, ele vai sair da guerra e aí ele vai agora tentar se manter no poder, porque a monarquia era muito questionada, as pessoas não estavam satisfeitas com a monarquia e aí estão começando a questionar o poder dele. E quando ele sai da guerra, o país está totalmente quebrado e ele não tem mais nenhuma credibilidade. E com a saída da guerra, quando ele volta, ele sai do poder. Né? E aí o que vai acontecer? Ele vai se iniciar, vai acontecer o fim da monarquia e o início de uma nova época na Rússia, onde agora Lenin vai ser o principal líder. Agora não existe mais uma monarquia. E aí Lenin vai ser esse principal líder da Rússia, trazendo uma nova época, retornando um bom tempo, fazendo com que as coisas melhorassem, apesar de haver várias divergências e complicações também no poder de Lenin. Mas isso aí já é um outro assunto, tá? Mas enfim, Lenin ele agora assume o poder, lembrando que Lenin é contra totalmente o capitalismo, mas por ele ver a necessidade, ele aceita o capitalismo parcialmente na Rússia, onde há uma autonomia de pequenos empresários e uma autonomia para o trabalho e essas pessoas que oferecem mão de obra para eles, para que haja um aumento no país e uma economia melhor. Beleza? Então é isso aí. No momento vamos terminar, sejam preparados para a próxima aula, dê uma lida no próximo assunto que está no livro, tá bom? Contem comigo aí, vamos começar a tirar as dúvidas. Se tiverem dúvidas, manda um direct aí nas redes sociais que a gente vai estar dando a melhor assistência para vocês. Beleza? Que vocês possam fazer uma boa leitura, pesquisem mesmo, falem, que a gente está à disposição, beleza? Deus abençoe vocês, até a próxima aula.